Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. Que bom estar contigo para levar as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. Eu lembro que você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV e Net TV nos canais 190 e 690. Também a Nel TV no Brasil e no Paraguai, pelo Facebook, pelo YouTube. Você acompanha o Agricultura BR e a partir deste momento, sinal aberto no Mato Grosso do Sul. TV Imaculada Conceição está linkada aqui no nosso programa. Obrigado pela participação de todos. Começa a edição de hoje trazendo informações a respeito de pecuária. E você vai ver como é que tem sido as exportações, os impactos que ela tem sobre os negócios aqui no Brasil, na cadeia produtiva, nessa conversa de Maurício Nogueira com Walter Puga Júnior. Vai ser a primeira vez que as três carnes brasileiras ocupam o primeiro lugar no ranking de exportação. Então, a carne suína avançou aí 4 posições, né? E o Brasil passa a ser também o maior exportador de carne suína esse ano. Então, a gente está nesse ano favorável e com a boa notícia que, apesar da exportação estar a ritmo acelerado, a gente não tem uma redução da disponibilidade de proteína per capita no Brasil, né? Nós temos algumas particularidades que estão acontecendo, especialmente na carne bovina, que depois a gente pode comentar, mas a quantidade de carne por habitante no Brasil vai continuar a mesma, até um pouco acima. A margem das atividades que mais dependem de grãos, né? Que seria o frango, o suíno e o leite, ovos, né? Elas estão bem pressionadas. Melhorou um pouquinho por causa de preço, porque a gente trabalha num patamar mais alto, mas ainda nós estamos vivendo aí um momento delicado. Então, não tem nada acontecendo de maneira fácil nas fazendas. Na pecuária de corte, que a dependência do grão é um pouco menor, as margens estão melhorando, né? Mas mesmo assim elas melhoram apenas em patamares de nível de tecnologia mais alto. No caso da recria engorda, aquele produtor que compra bezerro tem uma preocupação hoje com a relação de troca muito apertada. Nós estamos num dos piores níveis aí de relação de troca já registrado, com o ágio do bezerro chegando aí na faixa dos patamares recordes, né? Falamos agora a respeito da comercialização de soja e a equipe de França Júnior na Datagro confirmou vendas aí na casa de 46,7% da safra 2020-2021, considerando também a estimativa de produção de soja que a Datagro coloca para o Brasil. O fato é que é um recorde absoluto, deixa muito para trás o que estava na comercialização do ano passado, que até então era o maior volume, e também de 2016, que também era bem expressivo. Agora nós vamos mostrar o comparativo, você vai ver que realmente é muito acelerado. Você tem aqui a média dos últimos 5 anos em 22,1%, setembro 24,5%, de acordo com o Datagro. Setembro vindo para 46,7%, agora setembro de 2020, né, 46,7%. Esses são os números que a Datagro nos traz, o que corresponde a 61.450.000 toneladas da oleaginosa, de acordo com o que foi divulgado pela Datagro, de acordo com os dados que foram trazidos. E olha, um outro dado interessante, a gente vai mostrando, né, porque eles vão divergindo de estado para estado, no Mato Grosso é mais acelerado. E essa aceleração faz com que a comercialização lá no Mato Grosso esteja na casa de 54%, é o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, o ritmo de vendas da safra 2020-21 de soja ainda se mantém aquecido em Mato Grosso. O estado já vendeu mais da metade da safra de 35,1 milhões de toneladas que está previsto inicialmente. O elevado preço pago pela saca tem estimulado essa comercialização, tanto que as vendas para a temporada 2021-22 não só já começaram, como dobraram de um mês para o outro. Quem vai nos trazer mais informações é o nosso convidado de hoje,
Gilberto Leal, consultor de commodities da Granel Corretora de Mercadorias, que atua no corredor da BR-163, abrangendo as principais regiões produtoras de grãos do estado de Mato Grosso. Olá, Gilberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Ô, Pacheco, eu que agradeço pela oportunidade. Gilberto, o que está acontecendo com o mercado, onde a principal commodity, que é a soja aqui no estado, o preço está disparando e, como eu falei, o mercado futuro superaquecido? Pacheco, na verdade a gente vem num nível de comercialização bastante acelerado para a safra futura 2021, principalmente em função do câmbio, né? Essa valorização cambial, como a soja ela é cotada em dólar, então essa valorização cambial tem ajudado muito na precificação em reais. E em função disso, o produtor, olhando os níveis de preços históricos das safras antigas e olhando o nível atual de preço, ele fez com que realmente fixasse o preço do produto, haja visto que são preços históricos, muito acima dos históricos dos últimos 5 anos. Gilberto, agora dia 15, na terça-feira, encerra o período do vazio sanitário da soja e no dia 16, então, os produtores estão autorizados a dar início à safra 2020-21, né? Principalmente aqueles que não dependem do tempo, porque vai fazer a irrigação com pivô central. Quais são as expectativas para esta safra que se aproxima? As expectativas são muito boas, né, Pacheco? Temos uma safra já bem comercializada, agora o foco do produtor rural realmente é o plantio. Temos algumas questões climáticas em relação à safra 2021, que vem sido falado no mercado, uma possibilidade talvez de laninha e tudo mais, mas nada ainda 100% comprovado, mas as expectativas são muito boas, são positivas, os níveis de comercialização do produtor em relação ao preço são positivos. Certo. Vamos falar um pouco sobre o milho agora, a expectativa do milho, né? Com as indústrias de etanol 100% de milho instaladas aqui no estado, a procura pelo cereal é enorme. Quanto que já tem comercializado dessa segunda safra de milho, Gilberto? Pacheco, olha só, antes a gente era 100% praticamente dependente de uma exportação, né? Hoje não, esse cenário, pela demanda do cereal, ele mudou bastante com a instalação das usinas. E com isso a competitividade e a briga entre mercado interno, esmagamento etanol contra a exportação, ela vem acirrada desde o ano passado. E com isso também existiu uma evolução nos preços, puxado um pouco também pelo câmbio na exportação, fazendo com que as indústrias acompanhassem o mesmo movimento. Então hoje a gente já tem praticamente da safra 2021 de milho aqui no Mato Grosso com 60% de fixação, muito acima dos níveis históricos. Ok, Gilberto, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela sua participação. Nós que agradecemos, Pacheco. Precisando da gente, estamos sempre à disposição. Acabei de conversar com Gilberto Leal, consultor de commodities aqui na BR-163. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Agricultura BR agora continua falando a respeito das preparações e o que está acontecendo pela safra nova de soja. E nós vamos conversar agora pela internet com Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja do estado da Bahia. E Alan, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que está essa preparação aí dos produtores baianos? Boa tarde, seja bem-vindo. Os preparativos já estão bem adiantados, né? O agricultor está bem organizado. O produtor sempre ele é muito otimista, então ele coloca todo os seus, vamos dizer assim, seus investimentos todos debaixo da terra e fica esperando chuva a cair do céu do clima, né? Então aqui está o nosso plantio de irrigado para começar agora a partir do dia 1º, né? Como é que está o preparativo da terra e o que a ProSoja espera em termos de produtividade e produção? A nossa área plantada aqui na Bahia deve aumentar esse ano em torno aí de 4%. A tendência é diminuir um
pouco a área de algodão e aumentar um pouco a de soja. Então, por isso que a gente está prevendo ainda em torno de 4% a 5%, né? Pode até chegar mais um pouco. E a nossa produtividade média do ano passado foram 62 sacos por hectare, e a gente trabalha com a mesma média do ano passado, né? Então, a gente acredita aí que em torno mais de 5 milhões de toneladas de soja que será produzida aqui no oeste da Bahia. Alan, na média nacional, as empresas de consultoria têm apontado, na grande parte delas, que a comercialização da soja antecipada da safra 2021 está entre 50% e 55%. Como está no estado da Bahia? Até eu fiz uma consulta aí com as nossas traders aqui, eles estão falando até 55% já da nossa safra 2021 comercializada, né? Feito o contrato futuro. E alguns negócios já saindo para a safra 21, 22, né? Mas esse aí a gente não tem ainda algum número específico de qual a porcentagem dessa comercialização. Mas o agricultor está travando seus custos, né? Está travando a sua margem. Aí. Nosso custo também aumentou um pouco, mas os preços estão rentabilizando o agricultor um pouquinho mais. Essa safra 2020, que praticamente já está encerrada a comercialização, o preço médio, né, que o agricultor teve aí não foi tão bom ou não foi tão bons como os preços que estão sendo agora comercializados na próxima safra, né? Que hoje a gente está vendo preços no disponível muito altos, né, mas praticamente não tem soja mais no mercado, né? E isso está acontecendo com várias outras commodities aí também, né? Então, por isso que o preço está mais alto. Mas enfim, o produtor, pelo menos a parte, eu acho que de custo de produção aí já está bem negociado para a próxima safra. Alan, recentemente o presidente Jair Bolsonaro esteve aí no estado da Bahia, nessa região, para falar de logística. O que isso pode representar aí para o produtor baiano? Na realidade, ele veio aqui para passar um trecho da obra da FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, né? Que passar para o exército terminar, fazer esse trecho, né? Porque está na mão da Valec, então ele está colocando o exército para ajudar. Que a previsão é daqui 2 anos essa ferrovia está pronta. Então, aqui, e eu acho que para toda o Mato Piba aqui será de grande importância essa ferrovia, né? E que bom, né, que o nosso presidente está dando a devida atenção, né, a infraestrutura do nosso Brasil, né? Porque um dos problemas aqui, um dos gargalos nossos, sempre foi a logística, né? Que a gente está a 1.000 quilômetros do porto, só com malha rodoviária, né? E essa malha está bem complicada, já muito congestionada, já vamos dizer assim, né? Então essa ferrovia vai ser muito bom, porque a gente vai levar nossas soja, milho e algodão para o porto e ao mesmo tempo vai retornar com fertilizante, né? Sigo falando de soja. E olha, nós tivemos hoje pela manhã o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos comunicando que exportadores privados relataram a venda de 447 mil toneladas de soja para entrega 2020 e 2021. Os levantamentos que foram apontados nesta última sexta-feira e que trazíamos ao vivo na edição 2 da Hora do Almoço aqui do Agricultura BR do relatório de oferta e demanda trouxeram aquela confirmação de um ambiente altista para a soja na Bolsa de Chicago. Na sexta-feira ficamos muito perto de ver soja em Chicago mais uma vez na casa de $10 o bushel. Você vai acompanhar comigo como é que vem as posições negociadas agora. Nós temos aqui soja em Chicago, olha só. $10. Posição de novembro, $10 cravados mais 2. Vai subindo aqui, neste momento, 0,4%. Janeiro, $10,03 mais 6 o bushel. Março, $10,02 o bushel. E maio também a $10,02 o bushel. Temos aqui, então, altas significativas. É uma outra realidade com soja na Bolsa de Chicago, porque a produção norte-americana realmente é menor e os estoques dos Estados Unidos que recuaram 4 milhões de toneladas, então muito altista o que foi apresentado nesta última sexta-feira
pelo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de oferta e demanda, e hoje teve essas vendas aí confirmando novas comercializações. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Dólar comercial, queda de 0,69%, vem para R$ 5,29 mais 6 a moeda norte-americana. E é sobre dólar e sobre mercado financeiro que nós vamos conversar agora com Walter Pulga Júnior, que já está aqui comigo. Pulga, semana começando, sempre tem aí algumas expectativas. Como é que vem o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, a princípio, a perspectiva é boa, né? Há em todo mundo renovadas esperanças de que a retomada de pesquisas em relação à vacina para a Covid-19 tende aí a trazer um alento para o mercado, né? Por isso o dólar registrava até uma baixa frente ao real, frente a outras moedas. O dólar recua agora para a faixa de R$ 5,29, abaixo de 5,30, perde quase 0,70%. Agora, há expectativas positivas em relação ao desenvolvimento de uma vacina, mas a inflação no Brasil continua no foco dos investidores. Por isso, há uma queda para o dólar, mas nada muito longe daqueles R$ 5,30 que nós víamos, né? O fato é que a alta dos preços dos alimentos deve trazer preços mais altos generalizados e isso resulta aí no aumento da inflação, né? Na Europa, o que nós temos são alguns movimentos positivos, né? O dólar, na verdade, acumula aí uma queda de 32%, ou melhor, um avanço, né? Um ganho de 32% frente ao real. Ou seja, o real perdeu valor, continua perdendo muito este ano. Agora, de outro lado, o que nós temos é alguma recuperação na Bolsa, né? A Bolsa opera em alta porque alguns números no Brasil são positivos. Veja, o IBC-BR, que é um índice do Banco Central para a atividade econômica, ele aumentou 2,15% em julho sobre junho. Bom, é a terceira alta mensal consecutiva, né? Mas abaixo do que os analistas esperavam, viu? De qualquer maneira, é uma notícia positiva, continua crescendo aí a atividade econômica no Brasil. Isso traz alguma recuperação para a nossa Bolsa. No entanto, nada que chegue de novo aos 100 mil pontos que nós víamos semanas atrás. O índice Bovespa sobe quase 1%, mas agora, aos 99.288 pontos, eu acompanho aqui, na máxima foi aos 99.685 pontos, ou seja, não chegou, ainda hoje, mesmo em alta, não chegou aos 100 mil pontos. A alta agora é de quase 1%, mas dificilmente teremos o índice Bovespa em queda hoje. E por que o índice Bovespa não tem mais uma forte recuperação, né? É que os preços do petróleo lá fora vêm em queda, viu? Petróleo é negociado, petróleo tipo Brent, abaixo de $40 o barril, é uma queda de 0,60%. Petróleo WTI também vem em queda de quase 0,5%, agora $37,17 o barril, e isso interfere no valor das ações da Petrobras. As ações da Petrobras estão sempre entre as mais negociadas e ela vem em baixa hoje. Portanto, impede aí uma recuperação mais acentuada do índice Bovespa. Mercado, como nós dizíamos na semana passada, Fabiano, sofre agora muita oscilação, ajustes nessa retomada da atividade econômica, não só no Brasil, como em outros países. Isso vai causar, lógico, muita oscilação, variação nos índices, nos valores, nas negociações. De olho na informação do dia a dia, porque muita turbulência ainda vamos viver nos próximos dias. É a retomada das atividades econômicas e é natural que isso ocorra. Depois de forte baixa por conta da pandemia, nós temos agora um ajuste de posições que deve trazer aí altos e baixos para o dólar, altos e baixos para as bolsas. Agora, nós temos movimento positivo lá fora, isso ajuda a Bolsa Brasileira, as ações da Petrobras vêm cedendo, o mercado vai se acomodando daqui para frente em outros níveis, né? Período que já se considera aí pós, né, crise causada pela pandemia. Esperemos aí que as notícias continuem sendo positivas, viu, Fabiano? Agora, eu gostaria de aproveitar e antes de terminar minha participação, lembrar que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou agora há pouco que o Brasil terá mais 2 adidos agrícolas na Europa e 1 na Austrália. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou hoje que o Brasil terá, portanto, novos adidos agrícolas ainda este ano. 2 vão atuar na Europa com foco na promoção da imagem do agronegócio brasileiro lá na Europa e, lógico, no estímulo, na discussão do acordo comercial
entre o Mercosul e a União Europeia. E um outro adido agrícola estará na Austrália, né? Os novos adidos agrícolas na Europa ficarão baseados na França e na Alemanha, e na Austrália é muito importante porque ele ficará em Canberra, né? Na capital da Austrália. A ministra justificou porque a Austrália é um grande competidor do agro, notadamente no setor de proteína animal, e, segundo ela, precisamos acompanhar aquele mercado de perto. Ou seja, teremos representantes da agricultura na Europa, especificamente na França e na Alemanha, e na Austrália, acompanhando aí, notadamente aquele mercado de carne, né, como a Austrália está se comportando. São informações importantes para a estratégia, não só do governo, como dos empresários brasileiros. É com você. Muito bem, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E a gente segue falando agora a respeito de soja e também de como o mercado acaba influenciando na comercialização da oleaginosa. Portanto, falamos agora a respeito de como vêm os negócios com soja nos portos. Nós temos aqui, com ainda entrega em setembro, valores para Santos e Paranaguá em R$ 135,00 a saca de 60 quilos. São os destaques que trazemos agora no Agricultura BR. E olha, a seguir, você vai acompanhar conosco que a União Europeia tem problema na produção de açúcar. A redução chega a 8%. E ainda, você vai ter o entendimento do professor Marcos Fava Neves sobre o atual momento da produção e comercialização de etanol no Brasil. Eu volto já. A Europa, principalmente a França, reduziram as estimativas de produção de açúcar na União Europeia. Essa queda representa 8% frente ao resultado de produção do último ano. Vamos ver como é que fica essa situação aqui para açúcar. A fonte de informação é a CGB Europeia, que mostra que em 2019, a produção de açúcar por lá foi de 17 milhões de toneladas e agora deve recuar para 16 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com esse órgão lá na União Europeia. Olha, falando de certo modo de assunto correlato, vamos falar sobre etanol agora. E os Estados Unidos pressionaram o governo brasileiro, que acabou cedendo por 90 dias, postergando aquele acordo para a entrada de etanol norte-americano no Brasil sem tarifa, né, com zero tarifa. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual seria o melhor cenário para a cadeia sucroenergética aqui no Brasil. E ele respondeu. Essa questão do etanol americano entrando no mercado brasileiro é uma questão antiga e sempre recheada aí de ganhadores, perdedores, precisa ser muito bem pensada, né? Quando você deixa o etanol americano entrar no mercado brasileiro, a cadeia da cana sai perdendo, principalmente no Nordeste do Brasil, que é onde esse produto entra de forma mais competitiva. Então, mais uma vez, é um tema complexo que envolve um olhar bem amplo em todos os agentes produtivos. Mas o fato é que para a cadeia da cana seria uma contrapartida importante ter acesso ao mercado americano de açúcar. Então esse é o ponto que nós temos para negociar e é um jogo ganha-ganha, tanto lá para os compradores americanos de açúcar, que terão um produto mais competitivo, como também para o Brasil, para o consumo no Brasil, que tem acesso, em momentos de desequilíbrio, ao etanol americano. Eu faria uma tentativa bem rápida e temporária para forçar uma decisão dos americanos na questão do açúcar. Então, tipo assim, esticaria por 2 ou 3 meses e aguardando se eles vão oferecer alguma contrapartida. Mas, mais uma vez, precisamos pensar melhor, discutir bem esse assunto. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que exportadores privados relataram vendas de 455 mil toneladas de milho para vários destinos, sendo que 350 mil toneladas são para a China. Vamos saber como é que vem milho, então, negociado nos Estados Unidos agora, na Bolsa de Chicago, é o que você acompanha comigo. Nós temos Chicago vindo próxima à estabilidade agora, no mais curto prazo. Dezembro, 3 dólares e 68 centos o bushel. Março, 3 dólares e 77 centos mais 4. Maio, 3 dólares e 83 centos mais 4. E julho, 3 dólares e 87 centos mais 2 por bushel. São os negócios que nós destacamos agora aqui no Agricultura BR.
E trazemos agora informações sobre o mercado de arroz e a produção no Rio Grande do Sul, que depois de 4 anos de reduções, tem uma projeção aí diferente em relação à ocupação com cereal. Além disso, você vai saber sobre comercialização, sobre fatores de mercado, nessa entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Eu converso então com o Ivo Melo, atual diretor técnico do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que está lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Manoel Viana. Bom, Ivo, eu começo te perguntando, né? Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente teve redução de área plantada do arroz e agora, pela primeira vez, o IRGA está projetando um aumento de área plantada. De quanto deve ser essa evolução? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando as atividades do nosso instituto e colaborando aí para trazer informação, importante informação para todos os nossos produtores e para a sociedade em geral. Nós que agradecemos. Então, como tu falasse aí, né, a gente vinha experimentando nas últimas safras aí uma diminuição gradual de área de superfície plantada, inclusive existem estudos aí do Ministério da Agricultura já de alguns anos atrás indicando que isso deveria acontecer por vários motivos, né? Porque talvez um dos principais é a própria mudança de hábito e costumes da população brasileira, que acabou diminuindo o consumo per capita de arroz. Né? Então isso acabou causando assim, e os arrozeiros, os produtores rurais, os produtores de arroz do Brasil inteiro, com a sua eficiência aí de produção nos últimos anos, incrementaram a produtividade por hectare, né, proporcionando uma diminuição, não só a diminuição de área por causa de mercado, mas também porque a gente consegue oferecer a mesma quantidade de produto com área menor. Né? Então, isso foi uma característica desses últimos anos, né, para o nosso... para quem nos assiste a entender, assim, de 40 anos para cá, o Brasil se diminuiu até 25% da área semeada há 40 anos atrás, que era quase 7 milhões de hectares de arroz, né? E esse ano, agora, nós estamos com um pouco mais de 1,5 milhão de hectares aí, né? Menos de 2 milhões de hectares, quer dizer, é mais ou menos 25% da área semeada há 40 anos atrás, e a produção é a mesma. Então, a gente teve uma eficiência produtiva, um incremento de eficiência produtiva por hectare muito grande, né? E, claro, deixamos que essas áreas aí que eram usadas para arroz fossem usadas para outras culturas, diminuindo, inclusive contribuindo para diminuir a pressão sobre desmatamento, de aumento de área em termos horizontais, né? E aí, a partir dessa última safra, nós tivemos aí essa área que foi a menor de todas dos últimos 10 anos, aí. Nós tivemos aí em torno, colhidos, né, um pouco mais de 935 mil hectares, onde tivemos uma produtividade recorde, né, exatamente né, dentro dessa lógica de diminuir a área, mas concentrar esforços para produzir melhor naquela área, na melhor área, fazer o melhor manejo e atingir melhores produtividades. E agora, com essa evolução de preços no mercado, aí, que estão muito chamativos, a gente tinha sido, né, vários anos, não só o consumo brasileiro tinha diminuído, aí sim, mas aí, claro, proporcionalmente o valor pago ao produtor tinha chegado a níveis muito baixos, né, e não remuneradores. Então, a pessoa, para poder, vamos dizer assim, oferir lucro, ter rentabilidade, tinha que ter produtividades muito altas. E aí acabou, então, né, que muita gente perdeu até aquela motivação por semear arroz. Mas agora, com esses preços altos aí, com os preços que nós estamos experimentando agora a partir da colheita de 2019 e 2020 aí, nós viemos com uma ascensão bem importante de preços ao produtor, que está estimulando um ligeiro aumento, né? A gente até esperava, né, a maioria das pessoas, pelo valor que está no mercado aí hoje, esperava que a gente pudesse ter assim, até uma resposta até maior do que esses mais ou menos 3% que nós estamos estimando de incremento de área, porque, por enquanto, né, para quem nos ouve e nos assiste, entender, né, o Instituto, o IRGA, faz um levantamento da intenção de plantio. Nós vamos lá, conversamos com o produtor, para ver como é que está a motivação para esse ano, né? Então, vou plantar a mesma área, vou diminuir, vou aumentar. Então, essa percepção, a gente fazendo essa totalização aí dos mais de 6 mil produtores que trabalham na lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul, nós chegamos aí a um número de 960 e poucos mil hectares, que dá
um percentual, né, em torno de 3% a mais do que a safra colhida do ano passado. Então, né, é uma sinalização já, vamos dizer assim, dando uma resposta a essa valorização do preço do produto, não tão alta, e a gente sabe que tem alguns motivos aí que podem estar segurando o produtor para se avançar muito, né? Dos motivos que a gente percebe e escuta do produtor é que a maioria aí, já com mais de 15 safras, eles já experimentaram muitas safras em que se lançaram a plantar mais, tiveram sucesso, né, produziram bem mais produtos dentro da sua unidade de produção, mais arroz, e depois, claro, ofertando no mercado, isso acabou deprimindo os preços e causando um certo prejuízo para o produtor. Então, a gente tem orientado, inclusive, nosso instituto e todas as instituições aí que trabalham com transferência de tecnologia, a gente tem, né, avisado, tem dado assim, uma orientação para o produtor, para que ele continue sempre fazendo aquilo que é o mais, que vai dar mais rentabilidade, que vai poder proporcionar mais rentabilidade através de uma boa produtividade e gastar o mínimo possível de insumos, né, daqueles gastos que tem que fazer para que a lavoura aconteça, né? Então, isso tem aí todo um processo de adaptação de manejo, de capacitação do pessoal de campo, e a gente trabalha em todas essas áreas aí, facilitando esses processos para o produtor. Então, a gente entende que essa ligeiro aumento e não se atirar muito, né, de uma forma mais aventureira assim, no processo, a gente acredita aí que o agricultor hoje ele tem essa consciência e ele vai trabalhar para que a gente mantenha esse mercado ajustado para que todo mundo possa usufruir lucro e ter renda nessa atividade tão importante para a segurança alimentar do nosso país. Ivo, e rapidamente, já que você citou, né, a questão do aumento dos preços no Brasil, né, agora essa semana, inclusive, nos últimos dias, isso fez com que fosse retirada a taxa de importação do arroz para países de fora do Mercosul. Como é que você vê esse cenário nesse momento? Eu vejo que, né, sempre, em qualquer negócio, em qualquer cadeia produtiva, em qualquer atividade, sempre vai ter interesses aí que estão trabalhando para um lado e para o outro, né? É bom deixar claro para quem nos escuta, nos assiste aí, que o produtor arrozeiro do Rio Grande do Sul, e claro, de Santa Catarina, do Tocantins, do Maranhão, esses preços que estão hoje, que são altamente remuneradores, né, dá um lucro bom para todo mundo, muito poucos produtores conseguiram experimentar, conseguiram realizar assim nesse momento, porque o produtor ele tem uma lógica de se endividar ou fazer os seus compromissos de safra durante o período de verão, e a partir de março ele honra os compromissos, né? Então a maioria aí, uma boa parte do arroz, ele é comercializado, entregue, vendido, né? Feito todo um acerto de safra na época de março, abril e maio, que é a época onde a gente tem uma situação de que o preço do produto normalmente ele está para baixo, ele é deprimido, porque tem bastante oferta, né? E esse ano, quando nós estávamos ali do meio para o fim do mês de março, com a pandemia, essa equação, essa lógica aí, ela acabou se invertendo por vários outros motivos, e aí o nosso país, inclusive, acabou sendo um grande fornecedor de arroz para o mundo, porque vários exportadores fecharam as suas fronteiras, né, e aí os países que tinham necessidade de comprar arroz acabaram vindo comprar do Brasil. E aí, né, quem tinha arroz conseguiu trabalhar aí oferindo lucro, porque houve pela procura, mercado, né, a oferta e procura, houve um aumento, um incremento do preço pago ao mercado físico de grãos em casca, né? E aí agora nós chegamos aí nesse processo em que a Câmara Setorial, por votação grande maioria, ela baseada não na vontade das instituições, mas sim num relatório da Companhia de Abastecimento, da Conab, né, que atesta que nós vamos ter, o mercado vai estar abastecido até o início da safra, da próxima safra, e aí depois houve uma pressão aí para que fosse retirada a TEC. Eu particularmente enxergo, não é a minha especialidade, mas eu enxergo que, né, essa retirada, ela
talvez ela influencie aí para não deixar que o preço siga subindo, porque existe muito de medo, né, do industrial, do próprio varejista, de que não tenha produto para oferecer para o seu cliente, né, seja o atacado ou seja o consumidor final, até o início da próxima safra. Então, por isso, cada um se jogou de, não, eu vou comprar logo e vou pagar o que tem que pagar para que eu possa garantir a minha clientela. Então, eu vejo assim que considerando a nossa situação cambial, dólar alto, etc., né, o valor de internalização aqui no país, mesmo sem a tarifa externa comum, essa dos países de fora do Mercosul, nós vamos ter preços que vão estar dentro desse patamar aí dos últimos meses, né, das últimas semanas aí, que bateram os 3 dígitos e já estão para cima dos R$100, né? Então, a gente acredita que vai estar equilibrado nesse processo, né? Porque realmente não existe também tanto arroz barato no mercado internacional. Nem tão barato e nem na mesma qualidade que o arroz brasileiro, né? Também é importante ressaltar. Nem pensar. Esse arroz que vem aí vai ser um arroz americano, que é puro híbrido, né? Ele tem para o gosto e o sabor do brasileiro aqui, principalmente a dona de casa brasileira, ela não gosta de arroz que tenha gessado, que tenha essas barriga branca, essas coisas, ela gosta do arroz translúcido, né? Então, esse arroz que vai entrar aqui, ele não vai ter a mesma qualidade, a gente sabe disso, que ele não tem a mesma qualidade do arroz brasileiro, né? Mas faz parte do processo, a gente trabalha aí, provavelmente, eu sempre gosto de acreditar que quem tomou a decisão baseada em dados e fatos e não para prejudicar X ou Y, mas sim para fazer com que o abastecimento fique normalizado e não prejudique, né, os grupos de interesse nesse processo. O que a gente sofre, o que a gente está aqui torcendo, que a gente torce, é para que não haja intervenções aí sem ter um planejamento bem adequado e bem pensado, né? Porque, na realidade, o agricultor, o orizicultor, o produtor de arroz gaúcho brasileiro vem experimentando safras de muito pouca renda, né? De muito pouca rentabilidade, pouca lucratividade. E agora, né, como a maioria dos produtores não conseguiu experimentar esses preços agora dessa nossa última safra, aí, esses preços altos aí, a expectativa do produtor é que lá em fevereiro, março, quando ele começar a colher, que já possamos sair de um preço razoável, de um preço que seja remunerador e ter um ano de comercialização, né, que ninguém deseja. É claro que a gente gosta de vender pelo máximo, né? É claro que todo mundo gostaria de vender pelo melhor preço o seu produto, mas a realidade é que é muito mais saudável para qualquer empreendimento tu poder fazer uma média que seja remuneratória. E é isso que a gente tem torcido, que a gente tem trabalhado, que a gente tem procurado a atuar nas cadeias produtivas, ou aonde a gente possa trazer informação exatamente nesse sentido, para que a cadeia produtiva esteja bem economicamente, ela tem que proporcionar renda para todos os elos, para todos os elos dessa corrente da cadeia produtiva. E não pode deixar não podemos voltar aí uma situação onde o produtor passou vários anos experimentando margens muito pequenas ou quebrando, né? Como vários produtores acabaram tendo que sair da atividade por não poder aguentar essa falta de renda que causou durante essas últimas safras. Ivo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando direto do Rio Grande do Sul, viu? Obrigada, foi um prazer falar com você. Nós é que agradecemos e estamos à disposição sempre, viu? Muito obrigado e sempre sucesso para vocês aí com a atividade de informar a todo o nosso país. Maravilha, muito obrigada. Esse foi então Ivo Melo, diretor técnico do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. É com vocês. Sara Kirchhoff trazendo as informações a respeito dessa situação, né? A questão de arroz no Brasil virou um assunto comum, né? Todo mundo discutindo os fatores ligados a essa produção brasileira. No nosso entendimento, que vemos a questão de oferta e demanda, há equilíbrio e há também uma situação em que você pode pegar os últimos 10 anos. O produtor de arroz no Brasil sempre tomou prejuízo ano a ano, sempre teve seu produto colocado de uma maneira com valores bem mais baixos. Agora a situação se inverte um pouco
e aí nós temos aí circunstâncias. De qualquer maneira, economicamente, ainda que se importe arroz, esse arroz não chega com valores tão competitivos no Brasil por conta do câmbio. Olha, nós vamos agora agradecer aqui a TV Imaculada Conceição, que estava linkada com a Agricultura BR até agora. Daqui a pouco nós vamos trazer a nossa agenda de leilões do Canal do Boi. Então, um grande abraço aí o pessoal do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que estava acompanhando em sinal aberto aqui o Agricultura BR.